Minha gente, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Estou aqui no estádio Paulo Pasqualino, que é a casa do Esporte Clube Aimorés. Numa data muito especial, eu vou conversar com o assessor de comunicação do Aimorés, do estádio, o jornalista Pedro Paulo Zaghi. Ele que vai nos contar por que essas datas são tão especiais assim. Pedro Paulo, muito obrigado por receber a gente numa data muito magnânima, muito especial. Sodré, quem tem que agradecer, né, somos nós, né, pela sua presença aqui, da sua equipe. Você vem em duas situações, né, para fazer essa matéria aqui com o jogo que vai acontecer. O Aimorés está retornando, né, enfim, está indo estrear na Série A, né, do Campeonato Mineiro, mas antes de tudo você vem também receber essa homenagem que é ter uma cabine com o seu nome, né? Então aí a gente que agradece, o Aimorés que agradece a sua presença aqui e estou aqui para tirar suas dúvidas, tirar a dúvida do seu público, né? Todo mundo que está nesse frisson do que vai acontecer domingo, está aqui para esclarecer da melhor forma possível. Os ouvintes, os internautas, as pessoas que acompanham o nosso trabalho já me ouviram falar. O menino que vem lá do Pão de Ló, passando por tantas estradas, por tantos caminhos e as forças do bem, as pessoas boas, as boas energias me trouxeram por caminhos tão maravilhosos. E hoje tendo aqui no estádio Paulo Pasqualino, na casa do Aimorés, a cabine que fica ali bem na linha que divide o gramado, tendo o nome do jornalista Carlos Roberto Sodré. Como diria Galvão Bueno, haja emoção. E você vem numa semana muito oportuna, porque além das cabines, né, levarem os nomes de profissionais, a gente sabe que tem mais profissionais que vão ser homenageados assim, e que fizeram parte do esporte. Você sabe que jornalismo esportivo já é uma área do jornalismo que é menor, porque o futebol ele é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes, né? Então o jornalismo esportivo ele já tem esse viés. No interior ele é um desafio maior ainda. No interior e na década de 80, de 90, né, até de 70, quando você e outros homenageados estiveram, ainda um desafio maior. Então vocês fizeram parte dessa história do Aimorés também, tem um tijolo nessa história. Então nós tivemos aqui essas homenagens importantes, né? Você homenageado com uma cabine, o Luiz Carlos Pitti na outra, Luiz Antônio Bianchini na outra, o Espaço Turu Davi também, e posteriormente a gente vai homenagear mais pessoas, mas enfim, trabalhar com jornalismo esportivo no interior, né, tantos desafios, ainda nas décadas de 80, de 90, então mais do que merecida homenagem em vida, né? Homenagem em vida ainda é mais saborosa, a pessoa pôde ver e desfrutar disso e está aí, eternizado, né? E você vem numa semana importante, né? Você vem numa semana onde domingo nós vamos viver 4 grandes momentos, assim, né? Eu costumo brincar que os deuses do futebol prepararam 4 grandes coisas para serem vividas, tudo numa manhã de domingo, de uma vez, né? Então, no próximo domingo nós vamos estrear no módulo 1, estrear na primeira divisão. Isso nunca aconteceu na história, né? Isso por si só já é histórico, né? Nós estrearemos contra o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, da capital, né? Então, assim, o vice-campeão da América, independente que seja um time alternativo ou time titular, é o Clube Atlético Mineiro com muito talento, né, na sua base, nos seus atletas. A terceira é ter uma transmissão em TV aberta, né, na TV Globo e TV aberta, na Globo Minas principalmente. Então é mais um evento importante que coloca o bar, né, para todo o estado e para quem tiver TVs por assinatura do Brasil inteiro e até do mundo todo, né? E em quarto lugar, né, eu digo que é a estreia do estádio Paulo Pasqualino oficial, né? E de certa forma não poderia ser melhor do que contra um gigante da capital, né? Então o Paulo que, né, pensou tudo isso aqui, idealizou tudo isso aqui lá atrás e que por uma boa sorte que o destino também nos guarda, pôde ser hoje o nome do estádio, né? E os filhos que estavam envolvidos nessa permuta importante que foi para a cidade, tanto para eles quanto para o Aimorés, Esporte Clube Aimorés. Então a gente está muito feliz diante de uma semana que nos reserva tanta emoção, como você está dizendo, para um domingo de manhã. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa semana tão importante. Pedro Paulo, na parte que me toca, é preciso fazer aqui, é um clichê, né? Mas a gente não conquista nada sozinho. Eu volto lá no passado e me lembrei aqui agora, naqueles corredores do edifício Tossi Vilela Eiras, onde eu espalhava vários rádios de pilha, porque não havia internet, muito menos computador, para pegar os resultados e fazer o plantão esportivo que eu fazia, fazendo parte da equipe do professor Nelson Ed Neves. Então tem muitas pessoas que me ajudaram
Então, sobretudo, professor Nelson, o meu muito obrigado, a minha gratidão e também a minha homenagem. Acho que esse momento aqui eu divido com todos, com a minha família e, sobretudo, com o professor Nelson Ed. Como é que vem o Aimorés para essa partida contra o Galo? Sodré, o Aimorés vem forte, se preparou, né? Ainda está se preparando, porque a gente sabe que a preparação de um clube de futebol, de um time de 11 atletas, não só de 11, né, mas de todos que são relacionados, ela é diária. Mesmo que você estreie, você tem ajustes ainda a fazer, isso todo mundo sabe, futebol leva tempo, uma equipe a encorpar leva tempo. Mas o que a gente viu aqui nesse período foi muita entrega, sabe? Desde o dia 5, os jogadores com muita fome, muita vontade, fome de bola, né? Muita vontade de correr, de mostrar o trabalho. O treinador Luciano Quadros, né? Que é um treinador que tem essa característica de cobrar muito, ser muito vibrante à beira do campo, que é muito inteligente também, que já tem um esboço da equipe, que já sabe mais ou menos como vai a campo. Então o Aimorés vem forte porque a mentalidade tem sido essa, a mentalidade de competir, né? Se nós iremos ser quarto colocados, primeiro, segundo, oitavo, nono, né? Isso a gente deixa para que o futebol, né, a gente saiba a partir de domingo. Mas a preparação, né, o Bernardinho vai dizer isso, né, a preparação tem que ser maior que a vontade de vencer, porque vencer é a consequência de se preparar bem. E o Aimorés tem feito isso, a preparação com profissionais de primeira grandeza, profissionais que rodaram o mundo da bola mundo afora, né? O próprio treinador Luciano Quadros jogou fora do país, foi goleiro do Internacional, estava naquela campanha do São Caetano, vice-campeão da Libertadores, também jogou no Internacional na década de 90. A gente tem, né, ex-atletas na gestão, a gente tem bons atletas que foram contratados também. Então, assim, muita experiência, fisiologista que também trabalhou na Europa, que está aqui com a gente, analistas de desempenho, uma comissão técnica enorme, o Ayrton, né, ex-volante, ex-Flamengo, ex-Botafogo, ex-Fluminense, Benfica. Então, assim, são tantos profissionais que se eu falar todos aqui, eu não vou ser justo, né, mas, enfim, muita gente envolvida para transformar o Aimorés numa equipe competitiva que vai, e o Luciano fala muito isso, que vai alegrar o torcedor, que de certa forma vai corresponder ao que o torcedor quer ver. O torcedor quer ver aqui, quer ver o Aimorés jogando para cima, para frente, né, com coragem. Então acho que o Aimorés está assim. O Aimorés vem com muita coragem para esse primeiro duelo, né? Já é contra o Atlético Mineiro, mas quem quer figurar na elite e figurar bem, tem que estrear, e é tempo ruim o tempo todo, a gente brinca, mas sempre sabendo o tamanho do desafio, mas com coragem. O Aimorés é guerreiro, né? Lá no seu hino, lá no seu índio, por causa disso. Aliás, com hino, né? Sim, e assim, pegou essa coisa do índio guerreiro, né? A tribo Aimoré era uma tribo guerreira. Então, o DNA de guerra do Aimorés, acho que casou muito bem no ano passado, né? Na subida do módulo 2, porque é uma coisa que o Luciano traz, porque o Luciano, como gaúcho, bom gaúcho que vamos guerrear, vamos pelear, isso é muito comum no Sul, né? Então ele fala, vamos guerrear, porque é guerra. E de certa forma né? O futebol hoje é muito físico e os atletas estão compensando fisicamente. Então, assim, os times menores, eles começam muito antes a preparação, né? Então há um momento que a perna pesa. Nós tivemos 4 amistosos aqui que serviram de preparação para os ajustes, né? A Portuguesa do Rio veio até aqui nos visitar, está jogando o Campeonato Carioca. Né, por esses dias, joga quarta, jogou domingo. Então, assim, nós tivemos bons confrontos que deram para dar uma ideia interessante do time que vai a campo. E assim, a preparação segue. Os atletas até hoje de manhã estavam treinando em 2 períodos, agora já passam a treinar em meio período, estão descansando, mas o Aimorés vem forte, vem forte. O Galo não vai ter vida fácil. Assim, se depender dos atletas, né, da comissão técnica, não, né? Até porque a nossa casa é aqui, é hora de fazer valer a nossa casa, a nossa torcida vai estar aqui, é um jogo histórico para a cidade de Ubá. Tenho certeza que nenhum atleta que pisar no campo, que entrar, vai entrar né, de maneira alguma para arrefecer, ou porque é o Atlético, ou sentir o peso da camisa do outro lado, também porque tem muitos jovens muito talentosos do outro lado também. Então, assim, eu acho que vai ser um grande jogo mesmo da história, vai ser um jogo bom de se assistir, tecnicamente bom, com um time competitivo, né? Que eu posso, né? Eu não sou da comissão técnica do futebol, mas eu estou aqui do lado cobrindo, vendo os treinos, e é o que a gente vê isso. É essa sensação de que nós vamos competir, e é isso que a gente quer. Objetivo número 1 é se manter no grupo de elite. A gente diz, eu acho que isso é qualquer clube do planeta, né? Qualquer clube do mundo da bola, vamos dizer assim, seja aqui em Camboja, no Vietnã, ou, né, enfim, um clube que ascendeu de divisão,
a primeira missão dele é não retornar, naquele primeiro ano seguinte, não retornar para a divisão que ele estava, né? Evidentemente que o Mancini já disse isso em entrevista lá em Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia, nós sabemos que é esse sim, se nós não cairmos, já está de bom tamanho. A gente brinca muito assim, ó, se você me desse um contrato aqui agora, você quer o 8º lugar, a gente assina aqui agora, é o 11º, 12º, você quer o 10º lugar? Eu trocava tudo com você agora, assinava o 10º lugar, não tem problema. Mas eu acho mais importante que isso não foi trazido para cá dessa maneira. Foi trazido o contrário, inclusive, de que nós vamos competir. Por quê? Se você entra no primeiro jogo já entendendo que você precisa não cair de divisão, você já entra, entre aspas, já na degola, na zona da degola no primeiro jogo. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver um bom jogo, um jogo que ainda que seja com derrota ou com empate, não importa o resultado, ele seja um jogo que a torcida goste de ver o time, um time que vá até o fim, que lute até o fim. Então, isso é interessante. A gente ouve dos ex-atletas, principalmente os que jogaram na Europa, é isso, ó, não tem essa de entrar para não cair. Se você entra assim, você já entra para não cair já no primeiro jogo. Vamos entrar para competir. E o que a gente quer fazer é isso, é competir no nível que seja, né, uma proposta de jogo que seja competitiva. E é isso que o torcedor pode esperar. Homenagem a vários colegas de imprensa, espaço José Augusto Davi, o Turu Davi, cabine Luiz Carlos Pitti, cabine Carlos Roberto Sodré e cabine Luiz Antônio Bianchini. Pedro Paulo, minha gratidão em nome dos colegas, principalmente minha gratidão a você. Imagina, Sodré, acho que em nome do Aimorés, né, a ideia do nome partiu do presidente Antônio Queiroz Júnior, né? Ele me consultou, a gente teve reuniões e foi interessante. E logo, né, nós já trabalhamos juntos, a gente tem esse carinho especial um pelo outro. Inclusive a primeira dupla de campo que nós tivemos foi eu, né, foi você na cabine e eu no campo com a reportagem. Então a minha estreia no futebol, no jornalismo esportivo foi com você, né, há 6 anos atrás, em 2019. Então assim, acho que mais do que justo, né, alguém do qual eu ouvi tantas histórias, tanto pelos outros como as suas histórias que você já me contou. E não poderia ser diferente, né? Homenagear pessoas em vida que militaram pelo jornalismo esportivo e militaram com a grandeza que você militou e os outros seus colegas também, né? Então, a mim não há que agradecer. Há que agradecer ao Aimorés, ao presidente Antônio Queiroz Júnior, que essa iniciativa toda parte dele, porque o Aimorés não seria o que ele é sem as pessoas que o ajudaram a construí-lo, né? Talvez o Estado vá saber quem nós somos agora, mas nós todos já conhecemos o Aimorés graças ao trabalho da imprensa. E você fez parte dela. Olhando para esse tapete verde aqui do estádio Paulo Pasqualino, olha que tapete, coisa maravilhosa, coisa linda, maravilhosa mesmo. É aqui nesse tapete que o Aimorés pisa domingo, dia 19, às 11 horas da manhã, fazendo o seu primeiro jogo pelo grupo de elite do futebol mineiro. Que vença o Aimorés, 99 anos de muitas histórias, de muitas conquistas e de muitas vitórias. Pedro Paulo Zaghi, muito obrigado pela acolhida, gratidão. Sodré, eu que agradeço. O Aimorés está de portas abertas sempre para você, para a sua equipe, né, para toda a imprensa sempre, para a sociedade no geral, né? O Aimorés é um clube que tem essa característica de agregar, de trazer pessoas. Então assim, a gente está aqui sempre de portas abertas para você, para a sua equipe, que vocês precisarem, tá? Pode contar com a gente. E assim, agradecer muito, tá? A audiência que sempre nos dá, a cobertura, as notas que você sempre fala no seu programa diário. Para nós é um motivo de muito orgulho, né? A imprensa local também nos valorizar. Isso é muito importante. Obrigado, viu? Foram poucas vezes que eu realizei uma entrevista tão emocionado, com imagens de Ladiston Bafa.